E aí, família, sejam todos bem-vindos ao canal João Tipo 1. Eu sou João Pedro Lacerda e estou gravando esse vídeo para responder algumas perguntas que eu recebi lá no meu Instagram, depois de ter ficado 3 meses completamente offline, 3 meses sem rede social. Eu vou até ler algumas perguntas aqui para vocês, ó. Depois desse período de afastamento das redes sociais, foi bom para você? O que acha que foi a melhor parte em ficar longe das redes sociais? Essa pergunta é difícil. A política te motivou a querer sair das redes sociais? Essa pergunta é boa. Para quem acompanhou aí meu Instagram no final do ano passado, eu não falei exatamente sobre política, mas eu falei sobre o aborto. E aí virou um caos total lá no meu Instagram. Vou comentar sobre isso. Outra pergunta. Por que resolveu voltar para as redes sociais? Sentimos sua falta. Fico feliz, obrigado. Outra pergunta aqui. Como foi ficar longe das redes sociais? Bom, vou responder isso tudo nesse vídeo, então se prepara aí. Vou aproveitar para comentar, você está vendo aqui um cenário novo, um tipo de vídeo novo. A gente está investindo bastante aqui no canal. Depois que eu voltei agora, eu quero fazer tudo diferente. Então, já vou te pedir aquela moral, faz aquele triplo C aí, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você não ativar o sininho, provavelmente o YouTube não vai te mostrar o meu conteúdo. Então coloca lá, receber todas as notificações, porque eu quero ver o conteúdo do João. E eu te agradeço por isso. Agora, se alguma coisa tocar o seu coração e você quiser ajudar com o suporte financeiro, vou deixar meu Pix aqui na tela, contatojoão1@gmail.com. O Pix está aqui na tela ou você vai encontrar ele aí na legenda. Se você está aqui nos Estados Unidos, você pode fazer um Zelle também, né? Para quem não sabe, o Zelle é o Pix aqui dos Estados Unidos. Então, ao invés da gente falar faz o Pix, a gente fala faz o Zelle. Então, é a mesma coisa se você quiser me ajudar aí com alguns dólares, talvez, né? Seria muito bom para ajudar o canal, que agora a gente está numa nova crescente, uma nova etapa. E você já sabe que tem o Tipo 1 Podcast, que já tem vídeo aí para você assistir, onde eu bato papo com a galera e trago histórias de superação, onde o lema principal é a vida vale a pena. E esse vídeo aqui vai ser tipo um podcast, porque eu vou falar um pouquinho e vou contar essa experiência, eu acho que vai te ajudar pra caramba. E se você está curioso com a questão da política, eu vou falar também da questão da política no meio do vídeo, tá? Então se prepara. Primeira coisa foi o seguinte, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, no meio do ano passado, ficou muito difícil para continuar criando conteúdo no mesmo ritmo que eu fazia, né? Então, a gente sabe aí, quem é criador de conteúdo sabe que o algoritmo exige muito da gente. A forma como a rede social funciona, a forma como a rede social exige que você tenha uma rotina de postagens, principalmente no mesmo horário. Enfim, isso demanda muito tempo. E eu sempre ganhei dinheiro na rede social com campanhas publicitárias, fazendo campanha, fazendo marketing para empresas. Infelizmente, isso no meu nicho ou da forma que eu trabalho não aparece tanto, né? Então a demanda de tempo que eu gastava para trabalhar na rede social não chegava perto do que eu tinha como retorno para poder continuar fazendo isso, continuar sobrevivendo do trabalho na rede social. Então, quando eu cheguei aqui, eu estava estudando muito, estava sem tempo e eu reduzi o meu ritmo de postagens, perdi os horários e tudo mais, ficou tudo embolado e eu acabei diminuindo a minha rotina de postagens. Então, foi o seguinte, eu gravei 3 vídeos quando eu cheguei aqui. Um vídeo eu gravei contando como é que foi trazer os insumos, a insulina no gelo, o catéter e tudo mais no avião do Brasil para cá. Depois eu gravei um vídeo fazendo um vlog, que não é muito o meu estilo, mas eu gostei desse vídeo, mostrando o pâncreas artificial, como é minha rotina com o pâncreas artificial aqui na Califórnia. Depois eu fiz um vídeo em Laguna Beach, depois eu parei. Fiquei mais um pouquinho no Instagram, mas eu já tinha reduzido bastante. Depois apareceu uma campanha publicitária para fazer. Eu acho que foi a única do ano de 2022. Fiquei feliz pra caramba. E eu falei, pô, agora meu Instagram não tá tão aquecido assim, mas vamos tentar fazer alguma coisa. E aí eu fiz essa campanha com a Nestlé. Essa campanha foi muito longa. E aí eu tive que voltar um pouquinho pra rede social, mas eu já queria sair. Por que eu queria sair também? Há um tempo atrás, eu assisti um documentário chamado Dilema das Redes. Se você já assistiu, vai entender o que eu estou falando. Se você ainda não assistiu, eu aconselho que você assista. Eu acho que está na Netflix, né? Então assiste lá e depois você cancela a assinatura da Netflix, né? Mas assiste primeiro. Então, nesse documentário,
a gente vê como é que o algoritmo é poderoso, como é que as redes sociais controlam a gente de uma forma surreal. E eu pensei o seguinte, cara, no documentário aparecem assim alguns ex-funcionários do Google, ex-funcionários do Facebook, né, da Meta, e eles vão revelando algumas coisas assim que são até assustadoras, né? A gente fica preocupado. E aí eu pensei, cara, como é que a Netflix faz um documentário assim pra queimar a imagem do Google, do Facebook? Não tá fazendo muito sentido, né? Porque, sei lá, depois que tu assiste isso, tu quer sair da rede social, né? Tu começa a ficar mais atento. Só que, na realidade, depois desse documentário, as ações do Google e do Facebook subiram. Por quê? Porque atraiu o investidor, atraiu os donos das empresas para fazerem marketing também na rede social, fazerem marketing na internet. E eles entenderam o poder que é, né? Porque isso está na palma da mão das pessoas. Então, tem o tal lá do Pixel do Facebook, acho que é isso, que ele marca as pessoas, né? Você escolhe lá, eu quero fazer uma publicidade para as pessoas que têm 25 anos, moram em tal lugar e têm diabetes tipo 1. Aí você vai achando aí, enfim, o tal do tráfego pago, né? Então muita gente começou a investir e se o Facebook, o Google, o Instagram perdeu alguns usuários por conta desse documentário, não chegou nem perto do que eles conseguiram de investimento. Então, dois motivos já. Primeiro, estava muito difícil manter o ritmo na rede social no primeiro semestre em que eu tive aqui no ano passado, que foi o segundo semestre do ano passado, foi o meu primeiro semestre aqui no exterior. E, segundo, esse documentário aí que mostra que a gente é um escravo do algoritmo. Então, eu já era um escravo do algoritmo. Quando a gente entra para fazer alguma parada no Instagram, a gente entra para falar com alguém, sei lá. Aí aparece um vídeo que o Instagram sabe que esse vídeo é bom aparecer pra gente naquela hora. E aí, quando a gente vê, a gente tá 1 hora rodando vídeos engraçados, rodando memes, ou então coisas piores aqui que a gente tem acesso na rede social. Então, depois, já vou responder aí uma das perguntas, né? Uma das melhores coisas foi isso, porque agora eu voltei para a rede social e eu consigo me policiar muito mais e saber que eu não posso ser um escravo do algoritmo. Enquanto eu estava sem rede social, é engraçado, eu sentava na mesa assim, eu via a galera, às vezes todo mundo, seis pessoas na mesa, 5 estavam mexendo no celular e eu sozinho. E eu ficava olhando assim e aproveitando, vou aproveitar esse momento, esses minutos onde eu estou em silêncio, está todo mundo em silêncio, e eu vou olhar a reação de cada um e vou ver como isso é... Às vezes eu posso chamar até de triste, né? Não dá nem para falar que é falta de educação, porque tem um monte de gente educada, né, que faz isso, muita gente faz isso. Então é uma mania que é bom a gente parar com isso. Então se você estiver na mesa com alguém, não mexa no celular. Se você tiver muito que mexer no celular, pede licença, sai da mesa, vai no banheiro. Fica lá no banheiro ou vai lá fora. E quando voltar para a mesa com alguém, não mexe no celular. Assim você vai aproveitar muito mais da sua vida. Então, o terceiro motivo, eu vou contar o terceiro motivo agora. O primeiro foi, estava muito difícil fazer as coisas aqui, né? A demanda da rede social, depois que eu vim para cá. O segundo, o documentário Dilema das Redes, é muito bom assistir, depois cancela a Netflix. E o terceiro, eu ia para o Brasil, né? Então no final do ano eu ia para o Brasil e eu falei assim, cara, vai ser ótimo sair da rede social, porque eu vou lá no Brasil, um lugar especial para pessoas especiais. E eu vou aproveitar tudo realmente ao vivo, né? Tudo face a face. Eu vou viver lá com a minha família esse tempo, vou aproveitar ao máximo. E foi isso que aconteceu. Eu aproveitei ao máximo os dias que eu fiquei lá no Brasil, né, matando a saudade de todo mundo, sem rede social. Então, esse foi o terceiro motivo. O que aconteceu? Eu tive que prolongar. Eu cheguei no Brasil, eu queria viajar para o Brasil, não queria postar mais nada. Eu queria chegar no avião, no aeroporto, não queria postar mais nada. Só que eu acabei postando algumas coisas porque eu tinha que fazer ainda algumas entregas da publicidade que eu estava fazendo, do contrato que eu tinha com a Nestlé. Então, em dezembro, acho que terminou no início de dezembro. Inclusive, quando eu estava fazendo eu fiz uma parada na Colômbia, enquanto eu estava na Colômbia, no aeroporto, eu tive que gravar alguns vídeos para entregar, né? Era a data de entregar o material para a Nestlé. E aí, tá rolando aqui? A câmera deu uma travadinha, mas eu acho que tá rolando. E aí, quando eu cheguei no Brasil, foi ótimo, foi isso. Então, a melhor coisa
foi ter saído da rede social no momento certo, na hora certa, para visitar um lugar especial onde tem pessoas especiais, para pessoas especiais. Então, a gente já foi para o terceiro motivo. Quarto motivo. Antes de sair do Brasil, eu sabia que eu ia vir para um lugar onde... A Califórnia, né? A gente sabe como é que funcionam as coisas aqui. Vou ser bem direto. Sexo, drogas e rock and roll. Los Angeles, Hollywood, né? Um monte de jovens perdidos na vida. E eu era um jovem perdido na vida. Eu era um jovem que estava afundado no pecado, né? Estava vivendo uma batalha muito grande para vencer, principalmente alguns pecados de estimação, pecados mortais. E aí, antes de sair de lá, eu falei, cara, eu tenho que fazer direção espiritual, porque eu tô indo para lá e provavelmente eu tô indo pro crime, né? Então, um sacerdote muito inteligente se colocou à disposição e a gente começou a fazer direção espiritual. Então, antes de sair do Brasil, eu fiz uma direção espiritual presencial e quando eu cheguei aqui, eu continuei fazendo online e foi a melhor coisa que aconteceu, cara. Eu fui mudando bastante e fui olhando para dentro de mim e falando assim, cara, eu tenho que decidir, entendeu? Não posso mais ficar em cima do muro, né? Muito tempo em cima do muro. E a gente sabe que de um lado do muro estão os anjos chamando a gente, vem pra cá. E do outro lado do muro estão os demônios que não estão nem chamando a gente, porque o muro a gente sabe de quem é, né? Então se você tá em cima do muro, você já sabe de que lado você tá. É uma caminhada longa escolher o lado certo do muro, mas não desiste. Como eu falava sempre lá no grupo jovem lá da paróquia, não se afaste de Deus por conta do pecado. Fique com Deus até vencer o pecado. E essa é uma batalha que às vezes dura muito tempo, né? Quanto mais a gente vai caminhando para a santidade, mais a gente vai tendo alguns dramas. É aquela velha história, né? O santo, ele reconhece que ele é pecador e ele acha que ele é pecador. O pecador geralmente não acha que é santo. Então, eu percebi, depois desse tempo, que a rede social era a porta de entrada para muita coisa ruim. A rede social, apesar de eu ajudar muita gente lá, era uma porta de entrada para as coisas ruins chegarem até mim e era uma porta de entrada para eu produzir também coisas ruins. Então, ali era vaidade, muita vaidade envolvida, luxúria também, demais, absurdamente. E foi tudo, assim, foram grandes exames de consciência para poder mudar. E uma das coisas que eu precisei fazer foi ficar offline, 3 meses. 3 meses rezando muito e pedindo a Deus para me dar a melhor direção, a melhor hora para eu voltar e voltar da forma correta. Então foi um processo assim como Jesus disse para Nicodemos, né? É preciso nascer de novo. E aí Nicodemos fica até meio assim, como assim nascer de novo? E ele fala da água e do Espírito, né? Então, eu acho que eu posso chamar esse momento de uma segunda conversão. Outro motivo, eu acho que a gente está no quinto motivo, né? Se eu não perdi as contas. O quinto motivo foi a questão política, né? Tudo começou lá nas eleições e tudo mais, a questão do aborto, e eu vi vários artistas se pronunciando e tal, e assim, o pessoal maquiando um pouquinho o que é o aborto, né? Usando figuras de linguagem para tentar evitar falar o que realmente é o aborto, na minha opinião. Então eu expus a minha opinião lá no Instagram, apresentei um argumento, inclusive que não é um argumento religioso, né? Se você é cristão, você já sabe qual é o nosso posicionamento em relação ao aborto. A Igreja Católica já tem isso no seu catecismo e isso não muda nunca e nem vai mudar. Só que eu apresentei um argumento até do professor Olavo de Carvalho que vale para qualquer pessoa, né? A gente tem uma noção, através da lei natural, que o homicídio, a morte de um inocente não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. E eu ainda nem falei que o aborto é um homicídio, tá? Calma. O argumento que eu apresentei foi o seguinte: se a gente vai cometer um ato onde a gente não sabe dizer ao certo se é um homicídio ou não, a nossa obrigação é não cometer esse ato, né? Então ninguém, nunca, nenhum abortista conseguiu provar que o feto é uma mera extensão do corpo da mãe e não um ser humano de pleno direito. Foi esse o argumento que eu apresentei lá, mas aí choveu briga, choveu comentário lá, aquelas pessoas que gostam de pensar versículos da Bíblia e ficar jogando, né? E como eu costumo dizer, um trecho tirado do contexto vira pretexto. E essa é uma estratégia muito conhecida, né? Todo mundo faz isso, pega um versículo lá, tira um versículo da Bíblia, um capítulo e tal, e joga, né?
Então, não julgueis e não serás julgados. Tipo isso, né? Então foi esse bafafá que rolou lá no Instagram. E eu falei assim, cara, eu tô surpreso, eu tô muito surpreso. Eu quero continuar falando sobre isso, mas eu vou aproveitar esse momento para olhar para dentro de mim. Mais uma vez, foi um momento em que eu pensei, não vai ser agora, nem vai ser dessa forma que eu posso trabalhar nessa causa, né? Então, vou olhar para dentro de mim e o momento que eu fiquei offline foi também para pensar a melhor maneira da gente atuar nessas causas e, enfim, vamos em frente, vamos em frente. Cara, vou aproveitar aqui o meio do vídeo novamente para te pedir aquela moral, se você ainda não curtiu, não compartilhou, se você quiser dar um suporte financeiro, o meu Pix está aí, ou na tela ou na legenda, contato joãotipo1@gmail.com, e eu fico muito feliz se você puder me ajudar. Além disso, um outro motivo foi o seguinte, como é que eu pensei muito enquanto eu estava offline, como é que eu posso melhorar o meu trabalho, como é que eu posso efetivamente ajudar as pessoas. Ano passado mesmo eu conversei com uma jovem, 23 anos, diabética tipo 1, não queria mais viver, não queria mais levantar da cama, depressão, o diabetes acabou com a vida dela. Esse foi o último caso, né? São vários assim. E isso foi sempre o que motivou o meu trabalho, sabe? Isso foi sempre o que me dá força e o que traz sentido para a minha vida. Então, eu pensei, como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que estruturar alguma coisa para estar disponível, assim, porque eu não consigo falar com todo mundo, toda hora, o tempo todo. Então, eu escrevi um livro, um mini livro, um e-book, um livro bem prático, chamado 12 regras para o tipo 1, e em breve ele vai estar aí disponível para vocês. Fiquei muito feliz também, pude escrever esse livro. Então, acho que basicamente é isso. Eu tenho uma colinha aqui, e eu vou olhar na minha colinha se eu esqueci de alguma coisa nesse vídeo. Já falei de tudo. Enfim, acho que deu para responder todas as perguntas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E é isso, tamo junto. Tô de volta aí na rede social. Peço para vocês que rezem por mim. Por favor, conto com as suas orações e eu rezo por vocês também. Tamo junto, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.